Eu não sei você, mas no começo do ano eu tinha grandes esperanças de que 2020 seria o ano. Realmente. Pois é, né, gente? 2020 foi, de fato, um ano atípico. Só que de um jeito muito mais negativo do que a maioria de nós pensávamos que seria. E é por isso que este livro aqui foi um livro que eu considero essencial para o ano de 2020. Então, se você quiser saber mais sobre o que é que trata esse livro e o que é que ele impactou na minha vida, confira o vídeo após a vinheta. Olá pessoal, se você ainda não me conhece, me chamo Gabi, você tá no Tagarelando, seja muito bem-vindo. Espero que você fique por aqui, então se inscreve aqui no canal, pode seguir lá a minha rede social do Tagarelando no Instagram também, porque sempre tem coisas novas saindo por lá, conteúdos diferentes do que você consegue encontrar aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre este livro, O Coronavírus e Cristo, do John Piper. Já deu pra perceber que eu gosto do John Piper, né? Olha ele aqui. Bem, esse livro foi escrito no final de março de 2020, então assim, a pandemia estava ali começando, dando os primeiros indícios, tendo lockdown na Europa e coisas desse tipo. E esse daqui foi um presente do projeto Desiring God, do ministério, né, Desiring God, do Ministério Fiel, juntamente com Voltemos ao Evangelho e outros aqui que trabalharam pela edição desse livro, que foi distribuído aí em diversas partes do mundo, distribuído em igrejas gratuitamente, inclusive na minha igreja eu consegui, né, receber esse livro aqui. Ele está disponível em e-book e em audiobook, então eu tô deixando os e-books aqui embaixo na descrição desse vídeo para você ter acesso também. E desde já eu aconselho e incentivo a todos aqueles que estiverem dispostos a enxergar toda essa situação pandêmica que nós ainda estamos vivendo com outros olhos. O livro é dividido em duas partes. A primeira se intitula O Deus que Reina sobre o Coronavírus. E nessa primeira parte, John Piper vai nos convidar a firmarmos os nossos pés na rocha sólida que é Cristo Jesus. Em meio ao caos desse mundo e a um mundo pandêmico que está enfrentando aí uma pandemia, nós precisamos de sustentação para não perecermos e não nos deixarmos levar pelas aflições que nos rodeiam. E o único que nos concede essa força e esse amparo que nós não temos em nós mesmos é Cristo. Se nós nos apoiarmos meramente em recursos humanos, como diagnósticos médicos, medicamentos, vacinas, estatísticas que saem por aí também, as probabilidades, será que eu vou pegar, será que eu não vou, eu tenho mais chance, eu não tenho, sou grupo de risco, não sou, em algum momento nós afundaremos. Porque nada, absolutamente nada disso é 100% preciso ou confiável. E, portanto, nossa esperança torna-se frágil demais. Mas aqueles que voltam seus olhos para o Deus que rege esse universo, que é imutável, que é bom e amoroso e que cumpre as suas promessas, esses sim permanecem firmes naquilo que o próprio Piper diz que é uma rocha de certezas em vez da areia das probabilidades. E se por algum motivo você não acredita nisso que eu tô te dizendo, ou no meio desse ano você se tornou uma pessoa muito pessimista em relação a tudo isso que tem acontecido, eu te convido a experimentar. A gente só sabe o sabor de algo quando a gente prova. Então busque provar da Bíblia, experimente a graça de Deus por meio da sua palavra na sua vida. Dentro da primeira parte aqui do livro tem 5 capítulos que eu vou ler para vocês. O primeiro se intitula Venha para a Rocha. O segundo é Um Sólido Fundamento. O terceiro é A Rocha é Justa. O quarto é Soberano sobre Tudo. E o quinto, A Doçura do Seu Reinado. Então, essa primeira parte, além de explicar por que existe tanto problema e tanta dificuldade nesse mundo em que nós vivemos, ela realinha o nosso foco dos problemas, das dificuldades e da busca por soluções meramente humanas para aquele que governa sobre todos esses problemas e que tem todo o controle sob suas mãos. E é nele que nós podemos confiar, porque ele tem o domínio tanto sobre a vida quanto sobre a morte. Já a segunda parte do livro se intitula O que Deus está fazendo através do coronavírus. E aqui existem 6 capítulos nos quais o Piper vai trazer algumas respostas baseadas não naquilo que ele acha, naquilo que ele como pastor pensa que Deus está fazendo por meio do coronavírus, mas totalmente baseado naquilo que o próprio Deus diz que ele está fazendo
com o coronavírus, através do coronavírus. E onde que a gente encontra isso tudo? Claro, na palavra de Deus, naquilo que o próprio Deus já revelou na Bíblia. Nossa, Gabi, a Bíblia fala sobre o coronavírus? Diretamente, não. Mas tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito do que é que está acontecendo, a respeito de como que Deus age neste mundo, a respeito de quem Deus é, dos seus atributos, do seu caráter, que é imutável e que, portanto, Deus é o mesmo, sempre foi e sempre será. Então, tudo aquilo que Deus faz tem uma lógica e ele compartilhou já essa lógica na Bíblia. Então a gente só vai entender de fato quais são aí os objetivos e os propósitos de Deus, conhecendo primeiramente a Ele. E isso é muito interessante, porque aí o Piper ele consegue ter um discernimento e uma sabedoria, e ele transmite isso para nós, leitores e cristãos e pessoas que estão interessadas aí em descobrir o que é que está acontecendo nesse mundo e enxergar as coisas não mais com a ótica humana, mas com a ótica divina. Então, claro, nós não temos como saber e compreender, discernir a mente de Deus, porque senão nós seríamos Deus, né? Então, eu não tenho como dizer, olha, Deus está fazendo isso, isso e isso exatamente para chegar em tal lugar. Eu não sei exatamente isso. Eu só sei o que ele mesmo revelou, e aquilo que ele diz, aquilo que ele faz. E qual o objetivo principal das ações de Deus? A gente sabe isso na Bíblia, a gente sabe que todas as coisas cooperam para a glória do nosso Deus e para o bem daqueles que servem a Ele. Então, o coronavírus e as demais coisas que acontecem nesse mundo tem tudo a ver com isso. E eu não vou falar pra você quais foram as respostas que o pai perdeu aqui neste livro, justamente para que você por si mesmo leia o livro, descubra aí o que é que aconteceu e obtenha também algumas respostas, relembre de coisas que você muito provavelmente já sabe também. E agora eu vou falar um pouco sobre como que esse livro mexeu comigo. Em mim, esse livro despertou mais uma vez a necessidade que eu tenho de confiar no meu Deus, seja nas situações mais simples ou nas mais complexas. Eu sei que confiar em Deus é um assunto que todo mundo já está acostumado a ouvir, até quem não é crente fala, tenha fé, né? E principalmente os cristãos, a gente sabe que nossa dependência deve ser inteiramente ao nosso Deus, mas no dia a dia, na prática, a gente geralmente não faz isso com tanta facilidade assim. A gente sempre vive com a impressão de que nós é que controlamos a nossa vida. Ah, hoje eu vou acordar e eu vou fazer isso, isso e isso, e depois eu vou fazer aquilo, aquilo outro, né? Então, assim, basta você ter uma agenda, basta você ter uma rotina, você estabelecer aí pra você quais são as suas prioridades, o que é que você quer fazer, o que é que você não quer fazer, traçar metas, fazer planos e colocar em prática. Pronto, muito simples. E a verdade é que sim, essas coisas são muito importantes, sem dúvida. Elas podem nos ajudar a viver bem. Mas e quando as coisas fogem do planejado? E quando as horas passam e você ficou preso aí numa atividade ou num lugar que você não esperava? E atrapalha todo o restante da sua agenda tão minimamente planejada. Ou o contrário, você esperava que uma coisa super acontecesse naquele dia e no fim deu tudo errado e ela não aconteceu. E aí? Cadê o seu controle? Creio que isso é algo que a gente sempre precisa se lembrar. E a gente precisa voltar a trabalhar isso no nosso coração diariamente. Confiar é reconhecer a nossa pequenez e a nossa incapacidade diante de Deus. E saber que mesmo assim Ele agirá em nosso meio e nos dará exatamente aquilo que precisamos. Então, em vez de planejarmos sozinhos a nossa vida, a nossa rotina, perguntemos a Deus em oração o que é que Ele quer que a gente faça naquele dia. Em vez de ficarmos chateados ou frustrados quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente havia planejado, coloquemo-nos diante de Deus, perguntemos a Ele o que é que Deus quer com essa situação. E assim, agindo dessa forma, a gente vai conseguir ter muito mais tranquilidade em situações que geralmente nos amedrontavam, nos assustavam, nos tiravam do nosso conforto. Nós teremos a certeza da presença de Deus conosco e isso nos trará paz. Então que Deus nos ajude a proceder de maneira sábia, correta, coerente com a sua vontade. Que Ele nos ajude a enxergar que não existe doença, não existe praga, não existe morte, não existe guerra, não existe situação que não esteja no controle e nas mãos dEle. E que Ele nos ajude a confiar nele, sabendo que mesmo em meio a esse mundo de confusão, de dor, de aflição, Ele é bom. E Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E Ele nos ajuda dia após dia a viver de maneira agradável a Ele,
aqui nesse mundo, para que um dia a gente possa viver perfeitamente diante da glória do próprio Deus e desfrutarmos eternamente da sua graça, da sua majestade, da sua beleza. A nossa esperança não está numa vacina. Nossa esperança está no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso tudo é um pouquinho, bem pouquinho, do que esse livro traz, do que esse livro aborda e do que esse livro me ajudou a enxergar ao longo de 2020, né? Na verdade, mais no final de 2020, que foi quando eu finalmente li o livro. E agora eu quero saber de você. O que foi que você aprendeu no ano de 2020? Deus usou a pandemia para trabalhar alguma coisa aí no seu coração? Compartilha aqui embaixo nos comentários para que eu e cada vez mais pessoas possamos provar e ver de fato quão bom é o nosso Deus. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo grande para vocês, que Deus te abençoe e se cuidem. Até mais. That's it. I really believe in that.